a diarreia cinematográfica, onde o filme é tão pútrido que fede a diarreia? Bem, depois que eu fiz aquela análise com o resultado do filme do 007 contra o Foguete da Morte, eu resolvi dar uma olhada que outros agentes secretos fictícios existem pelo mundo, como Ethan Hunt, Jason Bourne e Agente Wang. O quê? Nunca ouviu falar no Agente 00? Então conheça o filme, foi o Height Only. Esse filme das Filipinas de 1981 tem o nome obviamente parodiado do 007 Somente para Seus Olhos, traduzindo como Somente para Sua Altura, e estrela o mais famoso ator filipino Ernesto de la Cruz, que é conhecido popularmente com o nome artístico Wang Wang, um anão de apenas 80 centímetros de altura que teve a doença chamada nanismo primordial, onde o corpo tem o tamanho muito reduzido, mantendo basicamente a mesma altura por toda a vida. Depois de sobreviver por um ano sendo cuidado no hospital devido à doença, Wang Wang demonstrou um grande interesse em artes marciais e começou a praticá-lo. Isso chama a atenção de um produtor de filmes independentes chamado Peter Carbales, da Lilium Productions, e isso lhe rende participação em diversos filmes até fazer sucesso com um filme chamado The Quick Brown Fox como coadjuvante num filme de ação. Isso lhe rende o papel principal para parodiar o mais famoso dos agentes secretos, James Bond, com o filme Foi o Height Only, em 1981, entrando no livro dos recordes como o menor ator a conseguir o papel principal em um filme. Com isso dito, vamos descobrir se o menor agente secreto do mundo é capaz de rivalizar o famoso James Bond 007. O filme começa parodiando a abertura do 007. Conheça agora o mais perigoso homem que você não irá ver em outro lugar. Com apenas 80 centímetros de altura, ele é perigoso, ele é mortal, ele é destemido e ele demonstra isso pulando de telhado em telhado. Se considera seu tamanho, cada pulo que ele dá é quase como se jogar de um precipício, então corajoso ele é. Então a história começa com o importante doutor sendo sequestrado por uma organização criminosa e faz uma simples, mas terrível demanda. Who are you? What do you want from me? I am Mr. Giant. I want your formula for the N-bomb. With that weapon in my possession, I can conquer the world. Sério mesmo? Mais um vilão que pretende dominar o mundo usando alguma arma milagrosa? Aliás, que nome escroto é esse? Mr. Giant? Esse é o nome mais clichê que alguém poderia dar para construir um suspense para o telespectador ficar curioso com a aparência dele. A ideia seria fazer o telespectador pensar que vai ser uma batalha do tipo Davi e Golias. Mas como assisti a várias comédias na minha vida, eu já vi essa piada ser realizada várias vezes. Se é para ser assim, poderia dizer logo de cara que o seu chefe é anão. Isso consegue ser mais manjado que as piadas já não querem fazer durante o vídeo. Eles ainda têm a cara de pau de fazer os próprios capangas ficarem curiosos, como se o telespectador fosse leigo e não tem ideia da aparência do vilão. Where's this Mr. Giant? Mr. Giant, I'd like to meet him. I mean, it's about time, ain't it? Mr. Giant's whereabouts will remain my secret. The forces of good are our sworn enemy. And I repeat, they must be exterminated, and I mean lethally. You got it, boss. Que papo é esse das forças do bem serem inimigos jurados? Por acaso ele sabe que são os vilões da história? Nem Adolf Hitler jogava esse papo para seus seguidores. Esse incidente obviamente resulta numa chamada urgente para o agente 00, que tem sua folga interrompida como agente britânico e deve seguir para um incidente que nada tem a ver com o caso principal, salvando uma mulher de um assassinato. É explicado que ela tinha se negado a juntar ao sindicato do crime que trabalha com drogas, sequestro, prostituição, etc. E claro, o agente 00 vai salvar uma donzela em perigo indo atrás de Columbus, o chefe dessa máfia, no seu esconderijo junto com ela. E temos uma primeira olhada nas habilidades do agente. Ei, ninguém avisou que ela também sabia lutar. Ela é alguma agente por acaso? Aqui já vimos a primeira vantagem de ser pequeno, facilidade em dar golpes baixos e ser um difícil alvo para socos, pois não se costuma ter que socar numa altura tão pequena.
Depois de uma batida no esconderijo que deixaria muitos policiais com inveja, eles descobrem onde Columbo se esconde e vão até lá acertar as contas, e novamente o agente 00 mostra suas habilidades furtivas. You played right into my hands. Now I don't have to go looking for you. This is it, kid. Opa! Parece que o agente 00 possui uma grande oleosidade na pele, pois ele demonstra ser capaz de ser tão escorregadio quanto a avó do seu Madruga. Columbus é morto e essa subtrama desnecessária é resolvida, e finalmente o agente 00 chega ao seu chefe. Double O, I called you here because of the kidnapping of Von Kohler. Seriously, though, you know you're our main man. Sabe como é, né? Os outros agentes não são nem metade do que você é. O chefe oferece a ele uma cambada de equipamentos. São tantos que fariam James Bond ficar com inveja. Only 2 people will have this pendant here. You, Double O, and the pretty broad we infiltrated into the syndicate. 2-way communication. Keep your eye on the light. Cara, nessa apresentação das bugigangas, sinto falta do agente fazer tiradas maneiras como nos filmes de James Bond, onde o agente sempre tirava sarro dos equipamentos. Por causa disso, assistir a isso não tem nem metade da graça. Isso conta com uma piada de anão? Eu só comentei a falta de valor humorístico. Mas como tem um anão na história, eu vou considerar que sim. Então irei resumir com minhas palavras. Temos um anel que detecta venenos, uma submetralhadora feita especialmente para seu tamanho com silenciador, um chapéu cortante igual do Odd Job, mas que é controlado pelo anel, uma caneta que é uma arma secreta, um cinto com materiais químicos escondidos, e isso aí. The peace resistance. You know what these are for, Double O, huh? It's a beaut. Ok, o que há de tão legal nesse óculos que nem foi falado nada sobre? Ah, entendi. Raio-X. Esse sim é mais eficiente que os óculos do James Bond. Aposto que ele vai querer um quando descobrir. Então a agente que o chefe se referencia antes se infiltra na organização criminosa como uma nova integrante. E o agente 00 vai encontrar o contato para iniciar sua missão, mas é seguido pelos bandidos e é forçado a usar sua arte marcial para escapar. Ao estilo de James Bond, ele foge via tirolesa. Após a fuga e por alguma razão, vai a um bar qualquer, encontrando uma mulher qualquer com uma das cenas mais estranhas do filme. Hello. I like him little. Ok, isso é no mínimo bizarro. Hi. Oh, hi. Opa, é uma armadilha, mas o agente 00 tem seu detector de veneno e não cai nessa. E de repente pulamos para a próxima cena. E qual foi a utilidade dessa cena toda? Apenas mostrar o funcionamento do detector de veneno, pois nunca mais é mostrado novamente. 00 recebe uma mensagem da agente filtrada chamada Irma, que irá dar um sinal para que ele possa se infiltrar na base do sindicato com mais facilidade. Após o sinal, a agente 00 se infiltra usando a confiável caneta que dispara dardos tranquilizantes e segue em frente. Aliás, eu adoro essa musiquinha James Bondiana. Eu gostaria de tê-la em minha coleção. Por acaso esse sindicato possui integrantes retardados assim como eles? Se for assim, como Mr. Giant espera dominar o mundo? De qualquer maneira, 00 descobre que o local é um ponto de distribuição de drogas e estraga a operação deles, fazendo os bandidos desconfiarem de uma traição pela facilidade de sua infiltração. E para compensar o prejuízo e conseguir a grana para produzir a bomba, eles pretendem contactar e forçar o dono da companhia de mineradora de prata a providenciá-los os recursos.
A agente infiltrada repassa informação ao agente 00 e ele parte para o resgate, novamente frustrando os planos dos vilões. De repente, em outro momento, a bandidagem avista o agente 00 e partem para tentar matá-lo. Ah, qual é? Os caras são mais medrosos que uma criança quando vê um bicho papão. E não é como se não desse para imaginar que ele ia ter armas secretas, pois eles sabem exatamente sua numeração secreta. You dumb dodos, you blew another chance. Do the poor planet. The trouble is, that 00, each move we make, that 00 it's already there. It's like he's in league with the devil. Right, big pals with Lucifer. I tell you, boss, it's some kind of black magic. He's a one-man army. Uau, que babacas! Não só eles mentem que o agente 00 é capaz de prever seus movimentos, mesmo que nesse caso eles surpreenderam o agente, como descreve como um exército de homens só. Se aquele quarteto tivesse mais que uma arma de fogo, já teriam dado cabo dele. Enfim, depois de uma bronca do chefe, ele desconfia da agente infiltrada e manda vigiá-la. Ela encontra o 00 e fala que está sendo seguida. E qual a melhor solução para despistar seus seguidores? Fugirem que nem os loucos, é claro. Eles combinam de se encontrar na danceteria e ela vai em frente. E o agente 00 novamente põe em prática suas táticas de subterfúgio e pega seus inimigos de surpresa. Não é à toa que meu pai fala que os anões são perigosos, pois eles são especialistas em dar golpe baixo, literalmente. Mas ele ainda não está fora de perigo. No hotel, ele é vigiado por mais capangas e precisa lutar pela sua vida. Uau! Esse cara é tão ruim que nem sabe se esconder apropriadamente. Mas nada como o movimento manteiguinha para liquidar com o imbecil. Ele procura uma maneira de escapar dos marginais, mas parece que não há saída. O que será que ele irá fazer? Pegar o guarda-chuva do cara? Ele irá fazer a fuga mais clichê de todos os tempos? E que é isso? Nem James Bond com todo o seu charme conseguia pegar as mulheres tão facilmente desse jeito. Até o famoso agente britânico precisava mandar algum papo para pegar as mulheres todas. Após isso, ele executa a clássica e mais manjada fuga possível. Deu sorte que não deu um vento forte na hora, ou ele sairia voando para longe, dado a maneira desengonçada de sua descida. Ele escapa num carro que está para partir e volta para seu hotel, apenas para encontrar seu quarto que é todo coberto por cortinas por alguma razão, todo revirado e desconfiar de uma cilada. Ok, eu me pergunto, por que diabos os 3 tapados já não fizeram ataque surpresa assim que ele entrou no quarto? Por acaso não escutaram a sua entrada? Os bandidos por acaso têm alguma cota de deficientes auditivos? De qualquer maneira, só pela mancada, eles merecem o que o destino os reserva. Com isso resolvido, o próximo passo dele é... Opa! De repente estamos na danceteria! Que baixaria é essa? Agente 00 se encontra com Irma, mas ela é seguida. Where's that little midget? Probably hiding in her handbag. Após ser deixada em seu lar, os bandidos a sequestram em vez de matá-la por alguma razão. Ela tem aquele pingente que serve para dar sinal ao seu parceiro, mas com o barulhão que faz, não seria uma boa ideia pedir ajuda agora. Tá de sacanagem que ninguém ouviu isso. Isso só comprova que aqueles bestalões na cena anterior deveriam ser sim deficientes auditivos. Até no ramo do crime estão modernizando as leis de trabalho.
Okay. Take it up, Mr. Giant. The signal. Ah, o chefe escutou agora o pingente? Essa é a prova definitiva que só tem surdos nessa organização. Então eles levam a garota ao Mr. Giant e esperam a vinda de 00 com o sinal, tendo sucesso em emboscar o agente. All right, now. Tie Wang up. Good and tight. O que há com esses cabeças de ventos e não o matam logo como tanto querinho, em vez de ficar amarrando? Eu sei que essa reclamação vale para os milhares de filmes e séries já feitos, mas isso não impede de me deixar puto com a situação. I'm proud to bring you good tidings. We just captured 00. Came to rescue Irma according to our plan. What shall I do with the man called 00? Que tal botá-lo no paredão e fuzilá-lo? E jogar na vala comum? Aproveita e faz o mesmo com a mulher. Isso sim seria uma ótima ideia. It would please me greatly to have a personal interview with Secret Agent 00. Entrevista? Tá de brincadeira comigo? Por acaso o vilão tem algum programa de talk show para a televisão? De qualquer maneira, os caras são tão incompetentes que o agente Wang nem precisa de dispositivos para se soltar das amarras e usa o cinto com agente químico explosivo para escapar de lá. Cara, eu desisto de destacar a surdez dos capangas desse filme. Vamos só ver sua merecida morte e seguir em frente. O quê? Lâminas nos sapatos? Não lembro dessa geringonça ser anunciada no começo. Vai ver equipamento padrão da agência. De qualquer maneira, ele frustra os seus inimigos novamente, fazendo-os voltar a estaca zero. We gotta find a plan that works. He's gotta die to 00. Quer um plano que funcione? Da próxima vez que pegá-lo, dá logo um tiro no meio da testa. Agente 00 volta ao lar dos capangas numa tentativa de resgatar a Irma. E claro, os bandidos comem chumbo grosso. Cara, esse agente Wang aperfeiçoou sua técnica de escorregar pelo chão. Ele deve ter tido aulas com Steven Seagal. A miniature Bond. Only that's in the movies. In real life, you die. Eu deveria ter matado logo em vez de tirar sarro do mocinho. No esforço para descobrir o paradeiro de sua parceira, agente Wang grampeia o carro dos bandidos que o leva a uma mansão. E lá nós vemos a submetralhadora especialmente desenvolvido para ele em ação. Bela maneira de estragar um momento de ação com efeitos sonoros ridículos. Me lembra o espetacular pula em 007 contra o Homem da Pistola de Ouro, onde põe um som ridículo que estraga toda a cena. De qualquer maneira, mais um peixe grande é abatido por Wang Wang. E eita, que é isso? Essa é a elipse temporal mais repentina que já vi. Cortar de uma cena de ação brutal para uma dança chega a ser decepcionante. E o resultado está bem a par sobre elipses temporais não anunciados. Prosseguindo, agente 00 entra em contato com a nova agente Ana à procura de Sr. Kaiser, o único indivíduo que sabe onde fica o esconderijo de Mr. Giant. I'm Secret Agent 00. Adoro como nosso protagonista simplesmente se introduz como agente secreto 00. Não imagina nem a mínima possibilidade de alguém estar espionando e descobrir sua identidade. Vai ver por ele ser o melhor, ele tá nem aí para isso. You know Mr. Kaiser? Yes. What do you know about him? He traveled with a guy named Baldo. He might have the information you want. Legal, agora o filme vai pegar emprestado a trama do jogo Where's Waldo. E num momento que nada tem a ver com a trama principal, um grupo de Zé Mané se irrita ao incomodar a garota e rola mais uma briga. Não é tão que já me disseram uma vez, o negócio é dar tapa na orelha de vagabundo. Depois de mais uma tentativa frustrada de assassinato ao nosso herói, com o atirador escapando ferido, agente 00 segue o atirador em busca de respostas. Oh, where's Baldo? Onde está o Waldo? Ele tá aqui.
Infelizmente, ele é morto por um atirador antes que possa ter respostas e recorre a uma outra agente que é do serviço secreto que tira fotografias de vários bandidos para manter um arquivo de imagens para reconhecimento. How about this one? This is Baldo. His nickname is Tattoo. Freeze, Tattoo! Ele mata o seu alvo, mas encontra uma pista que o leva para uma escola de samurais do mal. E lá ele demonstra suas habilidades com espada. Ele mata todos os bandidos, o que o leva para lugar nenhum. Não sei dizer se rendeu alguma nova pista, já que nada é mostrado, pois de repente ele está em outra cena tentando chegar em algum local misterioso e recebe uma carona gratuita de uma Triple Full que, para variar, só parou porque gostou da aparência dele. De lá do nada, ele se depara com os bandidos e escapa pulando da ponte para o rio e novamente estamos em outra cena que nada tem a ver com o que ele fez anteriormente. Parece que eles filmaram cenas de ação antes de fazer o roteiro e depois tentaram encaixar as lutas na trama, mesmo que não fizesse sentido algum, só para não desperdiçar filme. Finalmente o Agente 00 está na pista certa, que o filme faz questão de não mostrar, e invade a casa do Sr. Kaiser. Nossa, acho que o Agente Wang andou evoluindo o nível de deslizamento corporal conforme ganhava experiência. De qualquer maneira, o Kaiser é morto pelo chapéu, mas nosso herói convenientemente encontra onde fica o secretíssimo esconderijo do Mr. Giant no mapa que está casualmente guardado numa maleta. Olha só o nome da ilha, Ilha Escondida. E caso não estivesse bem claro onde fica, já que é a única ilha do mapa, ainda tem uma baita seta apontado para ele. Vai ver, esse mapa foi feito pelo Capitão Óbvio. Então o Agente 00 recebe um jetpack para que possa voar ao esconderijo e a agência prepara uma força de invasão para atacar enquanto ele age. Após dar conta de um guarda, finalmente temos a chance de ver o vilão do filme pela primeira vez, que é um anão por final das contas, exatamente como previ lá no começo do filme. Mr. Giant? That is correct. Where is Irma? And the doctor? Don't worry, Mr. 00. They're on my island. And the sharks are looking forward to eating them. De qualquer maneira, finalmente o Agente 00 vai enfrentar um oponente à sua altura. Então temos o grande duelo com o vilão. E pensando bem, ele é até gigante comparado ao nosso herói. Então não é tão mentiroso o nome assim, pelo menos nesse caso. E como é de se imaginar, nosso herói chuta a bunda do cretino. Foi fácil no final, não. Só um guarda defendendo a mansão. Que desperdício pro antagonista, ele só aparece na tela por 2 minutos. Isso sim foi uma pequena participação. Vai ver pagar o salário mínimo para esse aí. Com essa facilidade toda e apenas um guarda defendendo o vilão, nem precisa da força de invasão. Ah, pera aí, tem sim, um monte deles. Acontece que só resolveram aparecer para confrontar a imensa força de invasão de 6 militares. Cadê o resto do pessoal? Nas instruções tinham vários deles. Bem, é só a típica tradição de qualquer filme de ação. Um bando de capangas aparece, um mocinho metralha e vários deles caem. Repita a fórmula várias vezes e você tem um genérico filme de ação. Olhando direito agora, esses caras parecem capangas rejeitados do Stromberg, o vilão de 007, o espião que me amava. Até ouso dizer que a trama é parecida, claro, com sérias restrições orçamentais, onde em vez de sequestrar submarinos, sequestram um doutor. Em vez de destruir o mundo, o vilão aqui pretende conquistar. E claro, o lar do vilão, que é só uma típica mansão, em vez de ser uma cidade subaquática. Enfim, o Agente 00 resgata a Agente Irma e a carnificina segue, mas nem tudo vai como planejado. Mission accomplished. Irma! É, a vida é feita de altos e baixos, principalmente baixos para o Agente Wang.
O final com ele visitando o túmulo é a única cena semelhante ao filme 007 somente para seus olhos, em relação ao nome, exceto que no 007 é no começo do filme. E assim termina o filme, com baixo astral. O filme é bem divertido sim, e com certeza vale a pena para os que curtem fazer sessões de cinema trash. E esse aqui é um prato cheio de humor e gargalhadas, principalmente se juntar os amigos zoeiros para assisti-lo. O mais interessante é que o filme funciona como comédia em boa parte por se levar a sério, pelo menos em grande parte do tempo, e óbvio, as cenas de ação que são impagáveis. Dizendo assim, soa sem injustiça estar nesse quadro de diarreia cinematográfica, mas na verdade nem tanto, pois apesar de sim ser divertido, o filme apresenta uma grande pobreza na construção do enredo, com cenas que não levam a lugar algum, e por várias vezes as cenas mudam de um lugar para outro sem nenhum tipo de continuidade, denunciando a completa falta de planejamento e construção de um roteiro ao nível básico, o que é uma falha grave até para uma comédia descerebrado como esse. O sucesso de For Your Height Only gerou uma sequência no ano seguinte chamado The Impossible Kid, que ainda irei conferir, e outros filmes com Wang Wang, e ele ainda desfrutaria do sucesso por algum tempo antes de sair de cena. Para finalizar, devo dizer que esse Agente 00 seria um oponente bem mais à altura que aquele bocó do Nick Nack no 007 contra o Homem da Pistola de Ouro. Seria muito mais interessante e empolgante. E esse foi Diarreia Cinematográfica. Te vejo na próxima pérola do cinema mundial. Até mais!